Eu acho que a revolução que o SUS fez na saúde pública brasileira foi a maior conquista da democracia. Prazer conversar com o senhor. E eu queria começar trazendo a nossa hecatombe de saúde, que foi o acontecimento da Covid-19. A pandemia mostrou que é impossível pensar uma saúde regional. A gente precisa pensar mesmo nela de maneira global. E o Brasil tem uma expertise muito grande em cobertura através do SUS. Como o senhor acredita que a gente pode exportar essa inteligência para pensar na saúde de uma maneira global? Então, quando nós tivemos o problema da Covid, o que nós enfrentamos? Tivemos que pegar o SUS e adaptar de qualquer maneira, porque as pessoas estavam morrendo. E o SUS deu uma grande demonstração de agilidade, de como foi possível você organizar o serviço de saúde rapidamente, a toque de caixa, né? Esse é o grande desafio, porque é o sistema que nós vamos ter que organizar para funcionar de maneira integral. Mas para isso precisa de uma política de saúde. Quando a gente fala do SUS, a gente pensa a primeira coisa em atendimento de saúde para a população, mas ele acaba promovendo outros impactos na sociedade, né? Como o senhor acredita que o SUS consiga diminuir um pouco da desigualdade que a gente tem no Brasil? Olha, quando você fala em distribuição de renda, qual é a imagem que vem à cabeça de todos nós? É o Bolsa Família. Bolsa Família é uma esmola comparado com o SUS. O SUS é o maior sistema de distribuição de renda no Brasil. O SUS é fundamental para a democracia brasileira. Você pega uma pessoa que bebeu a vida inteira, está aí na sarjeta, não tem lugar onde morar, não tem nada. Se ele é levado para um pronto-socorro do SUS, ele entra para a fila de transplante de fígado, igual os outros que têm as melhores condições financeiras. Imagina, vai fazer isso num país, vai fazer isso nos Estados Unidos para ver se acontece. Né? Quando nós olhamos essa disponibilidade que o SUS traz, você vê que ele é fundamental. O SUS é democrático, basicamente, embora haja desigualdades no acesso ao SUS. E isso ocorre por razões políticas e por desinteresse e incapacidade de administradores. A conversa muitas vezes fica centrada na economia, né? Que a gente precisa gerar mais emprego e que essa economia tem que tomar tração. Mas qual que é a conexão direta que a gente tem de uma boa saúde com uma economia forte? Saúde custa dinheiro, né? Isso não tem dúvida que precisa de dinheiro. E o SUS é subfinanciado desde a sua criação. Então esse é um problema sério. Dito isto, quero dizer o seguinte: não é com dinheiro que você resolve o problema da saúde. Se você não faz a prevenção, não há sistema de saúde que aguente. Não há dinheiro que chegue. É impossível, não dá para pagar. Aí você diz, não, mas ainda bem que eu tenho um plano de saúde. O seu plano de saúde vai quebrar. Não vai haver possibilidade de, mantido esse sistema atual, a gente resolver o problema da saúde, nem daqueles que podem ter acesso à saúde suplementar, os planos de saúde. Essa conversa, ela precisa ter na mesa pessoas técnicas e pessoas políticas. O senhor acredita que a gente hoje tem condição de promover esse avanço na forma como a gente se organiza para gerar saúde para as pessoas? Claro que tem. O Brasil é um país que tem técnicos muito preparados nessa área. Nós temos sanitaristas formados nas melhores faculdades do país, muitos deles com pós-graduação no exterior, inclusive. E temos políticos preparados também, que eles não chegam aos cargos mais elevados necessariamente. Mas pensa o seguinte, vou te dar um exemplo de um programa de saúde pública que nós temos, que eu acho que é o maior programa de saúde pública do mundo. Não sou eu que acho isso, eu acho também. Mas muita gente mais competente do que eu tem essa impressão no exterior, na própria Organização Mundial da Saúde, que é o programa
Estratégia Saúde da Família. No Estratégia, você tem equipes que têm 5, 6 agentes comunitários. Cada um fica responsável por 700 famílias. Você tem um técnico ou técnica e um assistente de enfermagem, e você tem uma enfermeira, um médico. Essa tem que ser a entrada para o sistema de saúde. É uma questão de organização. E isso tem que funcionar assim no SUS e na saúde suplementar. Para os convênios tem que ser a mesma coisa. Por que você vai no seu convênio e quer fazer um ultrassom? Você vai lá, vai entrar numa fila, vão marcar esse ultrassom para daqui a 3 semanas. No SUS a mesma coisa, marcar daqui a 1 mês. E aí você faz 1 mês para fazer um ultrassom, por quê? Vai ver quantos estão ali que precisam mesmo fazer esse ultrassom. A gente tem um sistema muito grande, muitas pessoas e essa necessidade de organização. Mas a gente precisa sonhar algumas coisas também, né? Porque quando a gente diagnostica, é bom e é importante entender isso, mas a gente precisa também de uma utopia, de olhar para como poderia ser o mundo se a gente fizesse toda essa organização. E eu queria te perguntar qual que é a sua utopia. Cris, eu não acho que seja utopia. Eu acho que isso está ao alcance das nossas mãos. Agora, olha, tem um trabalho maravilhoso conduzido pelo Eugênio Vilaça, que é um sanitarista da maior qualidade, um homem experimentado no SUS. Eles criaram um programa em Uberlândia. Uberlândia é uma cidade de 700 mil habitantes, tamanho de Lisboa na Europa. E eles organizaram esse tipo de fluxo, acabaram completamente com as filas. Isso é exequível. Desde que você consiga organizar, desde que você estabeleça uma política, prepare essas pessoas para funcionar dentro de um fluxo que leve ao atendimento, funciona bem. Como é que nós organizamos os transplantes no Brasil? Você tem um problema de fígado, você precisa trocar o seu fígado. Você entra na fila. O outro está lá, bebeu até cair na rua, ele entra na mesma fila que você. E se ele estiver mais grave, ele passa na sua frente. E não é fácil fazer isso. É o país que mais transplanta no mundo, o Brasil. Os americanos transplantam mais para quem tem dinheiro, né? Claro. Mas se você considera a população total, nós somos os maiores transplantadores. Você vai dizer, bom, e se eu pegar as pessoas que têm problemas renais graves, insuficiência renal, que ficam com uma qualidade de vida horrível, não é? Aqui no Brasil nós temos centros de hemodiálise. Não tem uma cidade brasileira que fique a mais de 200 quilômetros de um centro, de modo que as pessoas possam se deslocar. É claro que se for lá para a parte da Amazônia, Alto Rio Negro, as coisas não funcionam bem assim, claro. Mas a quase totalidade da população tem esse tipo de acesso. Então não é uma utopia, sabe? A gente pensa como é que nós vamos organizar e como é que nós vamos cobrar políticas públicas. Por exemplo, Ministério da Saúde, secretarias de saúde municipal, estaduais, não podem ser usadas como moeda de troca pelos políticos. Qual